Olá, gente. O tema da aula de hoje é sobre desenvolvimento físico na meia-idade. Então, a gente vai continuar nosso estudo sobre o desenvolvimento na vida adulta. Peço que os alunos da disciplina acompanhem no livro, tá certo? Então, eu não sei se ficou claro para vocês, mas é imprescindível que vocês façam a leitura do capítulo. Só assistir a aula realmente não é suficiente para vocês darem conta da complexidade que é esse assunto. É muito importante fazer a leitura, ok? Então, vocês podem ir no livro, o texto que a gente está utilizando, e acompanhar junto comigo, tá certo? Também, para os alunos da disciplina, quero dizer que peço que vocês coloquem as dúvidas, né, aqui embaixo do vídeo. Vou responder com certeza, se quiserem fazer algum comentário, ok? Vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente poder dialogar, ok? Então, vamos lá começar. Desenvolvimento físico na meia-idade. Então, primeiro, o que é a meia-idade, né? A gente tem que começar falando de todas as fases do desenvolvimento, a gente tem que começar explicando o que é aquela fase ali. E a primeira coisa que a gente pensa é para se situar qual é a idade. Eu estou me referindo a que faixa etária na vida de uma pessoa. E a resposta para isso, ela é um pouco complicada, porque assim como eu falei de todas as outras fases, depende do que a pessoa está vivendo naquele momento, depende das aspirações dela, das conquistas. Então, realmente tem algumas características que são muito típicas de algumas fases e que essa faixa etária não vai corresponder para todas as pessoas, ok? E também a gente tem que levar em consideração que eu comecei dizendo para vocês que a adolescência ela estava se estendendo bem mais. Então, era muito comum que a pessoa... Hoje em dia, está muito comum que as pessoas vivam, de certa forma, a adolescência até os 30 anos de idade. E elas só entrem na vida adulta inicial, de fato, aos 30. Então, eu preciso considerar isso quando eu for falar de meia-idade, certo? Meia-idade, alguns anos atrás, era sinônimo de uma pessoa com 40 e poucos anos. Uma pessoa com 40 e poucos anos e tal, já era considerado meia-idade. Tanto que se você for ler alguns materiais mais antigos, eles vão dizer que a pessoa entra na meia-idade aos 40, a crise dos 40 e tal. E atualmente isso não faz muito sentido, porque se a pessoa entrou na vida adulta aos 30, ela não está na meia-idade aos 40. Muito dificilmente, pelo menos. É como se a gente tivesse adiado um pouquinho o começo dessas fases. Então, é comum, como eu falei, né, na parte anterior da disciplina, a pessoa ficar na fase adulta inicial ser dos 30 aos 50 anos. É comum que a pessoa aos 40 ainda esteja se ocupando com questões muito típicas de uma vida adulta inicial. Portanto, a meia-idade, gente, vai ser comum também que ela comece mais tarde, que ela comece realmente aos 50, para alguns até depois. Para algumas pessoas, a meia-idade vai começar depois dos 50 anos. Quando exatamente começou? Aí você tem que ver as características, né, da vida da pessoa, que ela está vivendo, mas eu diria que em média vai começar por aí. E quando termina? Bom, para dizer quando termina, eu preciso também fazer referência à fase seguinte, que é a fase da vida idosa, da terceira idade, enfim. E antigamente a gente dizia que, não, com certeza a pessoa entra na fase idosa aos 60, 65 anos de idade, normalmente com a aposentadoria. Mas veja bem, se a pessoa entrou na meia-idade depois dos 50, muito dificilmente ela vai entrar na terceira idade aos 60, 65. É como se isso também fosse ficar um pouco mais estendido. Então, resumindo, né? Eu posso, por cima, afirmar que seria mais ou menos dos 50 aos 70 anos de idade. E depende da pessoa também, porque, por exemplo, uma pessoa como o Papa Francisco, que tem mais de 75 anos, embora fisicamente ele pareça um idoso, provavelmente as limitações de saúde dele são as limitações de uma pessoa idosa, a função social dele, as ocupações dele são ocupações muito típicas de uma pessoa da meia-idade, não da terceira idade. Então, realmente a nossa classificação fica um pouco complicada. Para algumas pessoas, a meia-idade ela pode se estender perfeitamente para depois dos 70 anos, para talvez até 80, dependendo da pessoa. A gente tem que levar em consideração que muitas pessoas hoje vivem até os 100 anos de idade.
Então, realmente, entrar na terceira idade, entrar nesse outro momento da vida, isso daí também pode acontecer bem depois, em comparação a outras épocas, né, da humanidade. Então, por cima, né, vai ser entre os 50 e os 70 anos, mas eu preciso ver a vida da pessoa, as características daquilo que ela está vivendo, e por isso é importante a gente estudar mesmo essas teorias do desenvolvimento humano para a gente conseguir identificar, e não simplesmente ficar dizendo que é pela idade, porque isso pode não fazer o menor sentido para aquela pessoa em questão. E o que é a meia-idade, né? Quais seriam essas características? Primeiro, é um período de muitos desafios e realizações. Como todas as fases da vida humana, ele tem desafios muito próprios e realizações muito próprias. A gente vai se aprofundar mais nisso daqui quando a gente for falar do desenvolvimento psicossocial, nessa fase. Mas, assim, de antemão, eu antecipo que muitos desses desafios estão relacionados às mudanças no corpo. Vão ter umas mudanças corporais bem específicas. É um início do envelhecimento, de certa forma, e a pessoa vai ter que se adaptar a isso. Isso, de certa forma, vai ser um desafio. É o auge da competência, ocupação e produtividade. A gente costuma, às vezes, a pensar que a meia-idade é um período de decadência, né? Que é uma crise, a pessoa vai se deparar com o início da decadência do seu corpo, enfim, que mulheres vão entrar em crise por causa da menopausa, que os homens vão entrar na crise da meia-idade. Só que não é bem assim. Realmente, a meia-idade, ela vai ser uma fase de muita maturidade na vida humana. Vai ser uma combinação tanto de saúde física quanto de maturidade. Ele ainda tem, de certa forma, a saúde física do adulto jovem. Ele guarda, de certa forma, essa saúde física, mas ele tem muito mais maturidade para lidar com as questões da vida dele. Então, isso resulta em um período de muita competência, muita ocupação e muita produtividade. São pessoas normalmente muito trabalhadoras, muito engajadas na vida social. São pessoas que assumem posturas de liderança nos espaços que ocupam, porque têm maturidade para isso, eles têm um olhar um pouco mais experiente com relação aos mais jovens. E são pessoas que eles estão meio que no auge da produtividade da sua vida. Muitas vezes estão no auge de suas carreiras, no auge, enfim, de muitos aspectos. Então, esse olhar de pensar esse período como um período de decadência é um olhar meio preconceituoso, não corresponde muito à realidade da maioria das pessoas. Para a maioria, é um período de produtividade, muito trabalho, muito engajamento. E já falei aqui, né, mas vou ressaltar. Apesar de haver, sim, um declínio físico, o início de um envelhecimento nessa fase, são pessoas que gozam de boa saúde global. Então, a saúde do adulto na meia-idade, ela é uma saúde boa, gente. Ela não é uma pessoa que está completamente limitada pela decadência física. Não é isso que acontece. No geral, são pessoas que gozam de boa saúde. Tem alguns probleminhas de saúde típicos que a gente vai conversar sobre eles, mas, no geral, é uma pessoa que está bem. Fisicamente, ela está bem. Então, é justamente por isso dá margem para isso que eu falei anteriormente, para ela ser uma pessoa competente, para ela ser uma pessoa produtiva, engajada, ocupada. Isso aí, claro, né, não só com relação ao trabalho, tá? Isso vale também para a questão familiar. Se você parar para prestar atenção, na maioria das famílias, as pessoas mais envolvidas, né, nos problemas, nas questões familiares, são as pessoas que estão na meia-idade. Meio que se responsabilizam pelos mais jovens, que assumem também os cuidados com os idosos, justamente porque a pessoa tem saúde física para isso e ela tem muita maturidade, muita experiência. Então, ela toma decisões, de certa forma, mais acertadas do que os mais jovens, que, embora tenham muita energia, muito vigor, muitas vezes eles ainda não têm aquela experiência mesmo para saber o que fazer naquela situação. Eles meio que ainda estão aprendendo a lidar com os problemas da vida adulta. É um período, gente, super interessante isso daqui. É marcado por menos ansiedade. E a gente se pergunta, né? Como assim, né? Eu achei que era muito ansioso, né? O adulto da meia-idade, ele tem, gente. As ansiedades próprias da fase tem. De certa forma, essa ideia de um ser humano livre totalmente de ansiedade, isso é uma ilusão. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo passa por problemas, acontece. Mas, em comparação à fase anterior, que é aquele adulto jovem,
o adulto na meia-idade ele é um pouco menos ansioso, justamente porque, coloquei aqui, ser e não buscar ser. Mais ou menos assim, ele tem aquela maturidade de ser o que ele é. Ele não vai ficar naquela busca necessariamente desenfreada de mudar alguma coisa em si mesmo ou no mundo. Ele meio que já aceitou, de certa forma, a vida como ela é. E principalmente aceitou a si mesmo como se é. E tem gente que diz, mas isso é uma acomodação. Mais ou menos. Eu prefiro dizer que para esse adulto vai ser uma maturidade mesmo. Porque ele aceita, de certa forma, que a vida tem problemas, que ele não é perfeito, que algumas coisas, embora ele queira mudar, ele não vai conseguir mudar, por causa disso ele fica menos ansioso, ele aceita mais a situação tal como ela é. Coloquei aqui também, aceitar altos e baixos da vida. De certa forma, o adulto médio, ele já tem, assim, preferencialmente, espera-se que ele já tenha tido aquela maturidade de aceitar que a vida, ela é assim. Que a vida não é exatamente o que você queria que ela fosse, que ela muitas vezes dá rasteira, mas não é só rasteira, não é só coisa ruim, tem coisa boa também. E, de certa forma, a palavra-chave é essa, é maturidade. Esse adulto médio, ele conseguiu entender que a vida é assim, que a vida funciona dessa forma e ele não fica meio que brigando com a vida mais, certo? Existem crises nessa fase, não é uma fase isenta de crise, isso não existe. Mas o que eu quero dizer aqui é mesmo com relação à ansiedade, ela tende a ser um pouco menor com relação ao adulto, o adulto jovem. O adulto jovem ele fica muito ansioso porque ele ainda não sabe lidar muito bem com as situações, ele se depara, né, com os problemas da vida adulta e a gente viu que ele fica meio que tentando aprender mesmo. É um esforço muito grande para crescer na carreira, para crescer na vida pessoal. E esse esforço pelo crescimento a gente não vê tanto na vida adulta média. Meio que ele atingiu aquilo que ele iria atingir, né, teoricamente. Então ele não fica mais nessa busca desenfreada por aprimoramento. Isso, de certa forma, baixa a ansiedade. Traz crises também, mas também traz uma certa tranquilidade. Coloquei entre parênteses, com um ponto de interrogação aqui, né? Auge financeiro costuma ser o auge financeiro da vida da pessoa. Por quê? Supostamente ela já investiu a vida adulta jovem dela inteira em crescer na carreira. E espera-se que nessa fase ele já tenha atingido, né, aquele ponto na carreira dele que ele buscava. Enfim, a remuneração do adulto médio ele tende a ser um pouco mais alta do que o adulto jovem, que ainda está buscando experiência, aprimoramento. Mas isso com certeza é muito relativo. Tem muitos adultos na meia-idade que estão exatamente tentando buscar o tempo perdido, né? Buscar uma reinvenção na carreira. Com certeza é o caso de muitos de vocês, né? Que talvez já não sejam tão jovens, mas que buscam ainda esse aprimoramento financeiro, essa mudança na carreira, então pode acontecer. Embora para muitos seja, sim, o auge financeiro. Isso, de certa forma, também diminui a ansiedade, porque, assim, de alguma maneira é uma fase mais confortável financeiramente do que para o adulto jovem. É a chamada geração de comando, ou seja, se você prestar atenção, isso faz todo sentido, ok? A maioria dos cargos de liderança, tanto na política, nos governos, ou então em igreja mesmo, em organizações sociais, a maioria dos cargos de comando são de pessoas que estão na meia-idade, homens e mulheres. E isso se dá justamente pelo que eu falei anteriormente, que é um período de muita competência e de muita produtividade. São pessoas que ainda têm aquela saúde física, mas que têm bastante maturidade em comparação com os mais jovens. E essa experiência, essa maturidade qualifica eles justamente para estar em posições de comando, de liderança. Na política é muito raro, pelo menos, uma pessoa que não esteja na meia-idade está em um cargo de comando, né? Os ministros, enfim, secretários de saúde, secretários de educação, normalmente são pessoas na meia-idade. São pessoas que já tiveram toda uma experiência para saber lidar com situações difíceis, que colocam essa experiência a serviço das pessoas. Então, é um sinônimo também, geração de comando. E também, como em todas as fases da vida humana, ok? É uma fase marcada por muitas variações de pessoa para pessoa. Então,
Talvez eu esteja falando algumas dessas coisas e vocês pensem, não tem nada a ver com a minha vida, ou com a vida da minha mãe, do meu pai, não percebo isso. Ok, isso é normal, porque realmente tudo que eu for falar, assim, com relação à fase, vai variar muito de pessoa para pessoa, né? São coisas um pouco mais gerais. Mas realmente isso aí é um pouco individual, a forma como a pessoa vai viver esse momento. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o corpo, certo? Isso daqui que eu falei até agora foi só para introduzir o assunto. Por que a gente precisa falar sobre o corpo? Nós, como psicólogos, precisamos entender as mudanças no corpo desse adulto. É justamente porque a mudança nesse corpo vai impactar psicologicamente mesmo, em como a pessoa se percebe, naquilo que ela é capaz de fazer, em algumas adaptações que ela precisa fazer na vida dela. E eu diria que com relação ao corpo, a palavra-chave dessa fase se chama adaptação. Vocês vão mais ou menos ao longo da aula vão perceber por que eu falei adaptação, mas é mais ou menos porque vão ter mudanças, vão ter dificuldades, enfim, o envelhecimento vai começar a acontecer, a pessoa vai sentir, ela vai sentir uma diferença física muito clara, mas essas diferenças elas não são limitantes. Nessa fase não costumam ser, são diferenças que vão exigir realmente uma adaptação, que a pessoa entenda o novo momento da vida dela que ela está vivendo. Mas assim, não significa que ela não vai poder fazer mais as coisas que fazia, não. Ela consegue seguir com as atividades dela com algumas adaptações. E a frase de ouro dessa fase com relação ao corpo é: use-o ou perca-o. Gente, isso faz todo sentido. Ou a pessoa investe na saúde física, coloca o corpo para se mexer, faz atividade física, tenta meio que compensar aquilo que não está indo muito bem, ou a pessoa meio que vai ver aquilo dali se perder. Certo? Quando a gente fala, principalmente quando eu falo de corpo do ponto de vista da massa muscular, dos cuidados mesmo com a saúde, ou ela investe nisso, ou ela vai ver um envelhecimento muito mais assim, veloz, ok? Vamos ver agora alguns probleminhas de saúde que são comuns de acontecerem nessa fase e quais são as adaptações necessárias. Primeiro, problemas visuais. Totalmente típico dessa fase, certo, gente? É muito difícil uma pessoa na meia-idade que não vai precisar usar aquele óculos de leitura. Para que serviria isso, né? É comum as pessoas nessa fase elas terem uma certa dificuldade de enxergar longe e depois enxergar perto. A pessoa que é mais jovem, ela faz isso facilmente, ela foca longe e foca perto. E o olho dela se adapta a isso. A pessoa na meia-idade, ela vai ter um certo enrijecimento de toda a estrutura do olho. Então, essa visão para perto, principalmente, ela vai ficar um pouco comprometida. Mas a pessoa usa óculos, certo? E se a pessoa já usava óculos para longe, ela vai ter aquela adaptação de usar o óculos bifocal, que é o óculos que é ao mesmo tempo para enxergar longe e para enxergar perto. Tem uma adaptaçãozinha, né? Alguns sentem uma certa dor de cabeça, mas nada demais. Principalmente em um país como o Brasil, que quase todo mundo usa óculos. Muito difícil alguém que não use óculos, ok? Ou lente de contato. E de certa forma, tem gente que acha até charmoso, né? Utilizar um óculos de leitura, dar um ar mais intelectual, mais maduro. Então isso daí realmente não costuma ser um grande problema. Perda auditiva. Acontece, certo, gente? A partir principalmente dos 40 anos, já no final da idade adulta jovem, né? A pessoa já começa a sentir uma certa perda da capacidade de escutar as coisas. Interessante, acontece bem mais nos homens do que nas mulheres. E também vai ter, de certa forma, a ver com a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vive em festa, que vive em balada, ela vai sentir uma perda auditiva muito maior do que uma pessoa que vive num ambiente mais silencioso, né, que respeita aquele limite de audição mesmo. E aí tem gente que fica relatando, né, que não consegue entender às vezes as coisas que os filhos falam, né, que às vezes tem aquele adolescente que é mais tímido, que fala pra dentro, e aí o adulto médio fica, menino, fala pra fora, que eu não tô te entendendo, fala pra fora. E o adolescente às vezes se irrita, né, fica, Ave Maria, pessoa moca, né, não entende nada, coisa chata. Mas é justamente porque existe realmente, gente, uma perda auditiva.
E o que a pessoa faz para se adaptar? É realmente solicitar que o outro fale mais alto. Ou então dizer, com licença, não entendi o que você falou, você pode repetir, né? É isso que tem que ser feito, porque muitas vezes não chega ao ponto da pessoa ter que usar um aparelho de audição. É realmente questão do outro entender que precisa falar mais alto, que a sua capacidade de escutar não é igual à minha. Portanto, se você quer se comunicar comigo, você precisa falar de um jeito que eu entenda, né? Basicamente isso. Tem mudanças no paladar também que são muito interessantes. A criança, por exemplo, e o adolescente, né? Eles costumam ter um paladar muito sensível para doce. Eles adoram coisa doce, coisa muito açucarada. E na meia-idade, a pessoa ela percebe que ela começa a gostar de umas coisas que ela não gostava antes e que às vezes ela começa a não gostar mais de doce. É interessante. Ela começa a achar o doce assim meio enjoento, porque realmente ela vai perdendo uma certa sensibilidade no paladar dela. E ela vai começar a gostar, gente, é muito comum ela gostar de umas coisas que tem um sabor um pouco mais forte. Digamos, sabores mais amargos, mais azedos, ou gosto forte mesmo. Talvez uma comida que, se uma criança, um adolescente for comer, ele não vai conseguir. Ele vai dizer, meu Deus, isso aqui tá com gosto horrível, intragável. E o adulto na meia-idade consegue saborear exatamente aquilo. Porque justamente ele vai tendo uma certa perda, a verdade é essa. Ele vai tendo uma perda no paladar, na inervação do paladar. E ele, para sentir gosto, ele vai precisar de umas estimulações um pouco mais fortes. E muitos de vocês devem ver isso, né? Nos pais de vocês, ou então vocês mesmos devem sentir que, por exemplo, eu conheço uma pessoa na meia-idade que ela, desde que entrou na meia-idade, ela começou a gostar de comer cebola crua e alho cru. Que é uma coisa para a maioria das pessoas que não estão nessa fase, elas acham que tem um gosto fortíssimo. Que é, não, intragável isso. Mas só gosta de comer se tiver coisa crua, assim, bem amarga, com sabor forte. Ou então, alguns adultos que gostam de álcool, né, vão dizer que não suportam mais a cerveja. Tem que ser um uísque mesmo, uma coisa um pouco mais forte o gosto, para eu sentir o gosto de alguma coisa. Ou então, gosta de um queijo, né, aquele queijo bem assim maturado, bem forte o sabor. São mudanças de paladar. Né, que para algumas outras fases pode parecer intragável e terrível, nessa fase vai aparecer bom. Interessante também, né? A pessoa vai ter menos sensibilidade à dor nessa fase, justamente por um começo de envelhecimento da inervação, responsável pela dor. Aí você pensa, que maravilha, né? Vai sentir menos dor. Mas, por outro lado, ela tem menos tolerância à dor. Então, de certa forma, fica igual. Ela sente menos dor, mas também a pouca dor que ela sente, ela vai achar pior. Então, isso daqui vai ficar, de certa forma, equivalente. Muito importante a gente saber que tem uma diminuição típica, normal, da massa muscular e aumento da gordura. Fisicamente, a gente consegue perceber quando a pessoa entrou na meia-idade, porque é muito comum ela começar a ter mais gordura abdominal mesmo, e homens e mulheres começam a ter as pernas mais finas. Às vezes até uma pessoa que tinha as pernas grossas, até meio torneadas na idade adulta, ela fica com mais barriga, com a perna bem mais fina. Começa a acumular bem mais gordura abdominal. Isso daqui, gente, a gente vai ter que aplicar o use-o ou perca-o. Realmente é um processo que acontece na meia-idade e a atividade física vai ser essencial para você retardar isso daqui. Realmente vai fazer uma diferença imensa nessa fase e também na terceira idade. Você investir em atividade física de qualidade, justamente para você evitar tanta perda de massa muscular. A perda vai acontecer, gente, é quase que inevitável. Mas para você diminuir a velocidade, a quantidade de massa muscular que você vai perder, tentar não acumular tanta gordura, porque essa gordura, principalmente abdominal, ela vai ser fator de risco para muitas doenças. Então é importante investir nisso daí. Praticamente é essencial para todo mundo que está na meia-idade, se puder estar em academia mesmo. Fazer uma atividade física de qualidade. Vou repetir também o que eu falei com relação à fase adulta. Não vale caminhadinha nessa fase. Caminhar pode até ser bom para, para o juízo, né, como se diz, para espairecer as ideias e tal, mas para atividade física na meia-idade não vai ser suficiente.
A pessoa ela vai ter que investir em uma coisa um pouco mais pesada, que vai exigir um pouco mais, justamente para ela não perder massa muscular. E como ela vai perder massa muscular de qualquer forma, assim, mesmo investindo, provavelmente vai ter uma perda, indica-se que ela foque na resistência e não na força. Então, provavelmente uma pessoa mais jovem, ela gosta de ir para academia e ficar pegando muito peso. Provavelmente na meia idade esse não vai ser seu objetivo. Seu objetivo vai ser muito mais ligado à resistência do músculo que você já tem. Por quê? Porque dificilmente você vai aumentar o músculo. Você não vai conseguir tanta hipertrofia muscular. E como é que eu posso trabalhar a resistência? É com treinos mais demorados mesmo. Então, para muitas pessoas faz muito bem corrida, mas aquelas corridas um pouco mais longas, de mais de 1 hora, para você tentar ao máximo guardar o músculo que você tem e fortalecê-lo ao máximo, porque aumentar você não vai conseguir tanto. Então, treinos de tempo mais demorado, ou então um peso que não é tão pesado, mas que é um exercício bem repetitivo e focando bem na resistência mesmo. Isso daí, numa academia, um educador físico vai saber orientar como fazer direitinho. Outra adaptação também, tem mais demora com relação às reações, certo? Isso daí, as pessoas na minha idade, elas percebem, né, que muitas vezes, quando elas eram mais jovens, elas diziam, eu era mais esperto. Quando acontecia qualquer coisinha no ambiente, ou então um barulho, eu já estava ligado. Aquilo já me chamava a atenção. E é como se a pessoa reagisse na meia-idade de maneira um pouco mais lenta, porque todo o mecanismo neurológico da reação vai estar mais lento. Só que a pessoa ela não perde desempenho. Na meia-idade, o desempenho dela fica normal, por exemplo. Uma pessoa na meia-idade, ela dirige tão bem quanto uma pessoa adulta jovem. Ela não é pior motorista por causa disso, não. Por quê? Porque a experiência dela e a maturidade dela vai permitir ela antecipar algumas respostas. Então, mesmo que ela não tenha uma reação tão rápida, ela é capaz de antecipar algumas coisas que vão acontecer no ambiente em função da experiência prévia. Vamos falar um pouquinho aqui de diferenças entre homens e mulheres. É importante a gente falar também porque é muito engraçado, gente. É totalmente diferente na nossa cultura a forma como o homem vive a meia-idade e a forma como a mulher vive a meia-idade. Até nos filmes. A gente muitas vezes vê aquele homem de cabelo grisalho, com rugas. Muitas pessoas dizem, nossa, que charme, que belo. Né? A pessoa sente até uma segurança, né, diante daquela pessoa. Nossa, esse homem deve ser tão maduro. A gente tende a ter até mais confiança em homens enrugados e grisalhos do que em homens jovenzinhos. A gente sente que aquela pessoa é mais madura, mais experiente, que ela sabe melhor o que ela está fazendo, o que ela está dizendo. E com relação à mulher, às vezes é o contrário, né? A gente fica até com pena da mulher. A gente às vezes olha para a mulher na meia-idade e pensa, nossa, que decadência. Tanto que as grandes atrizes, famosas, cantoras, é uma corrida contra o tempo. É uma verdadeira corrida contra o tempo. É muita plástica, muita intervenção assim, estética, para não parecer de forma alguma que está na meia-idade. Para ficar, de certa forma, sempre com aquela aparência de adulta jovem. Não ter ruga, não ter cabelo branco, enfim, algumas partes do corpo que vão ficando flácidas, fazer uma intervenção mesmo para aquela flacidez não aparecer. E isso às vezes torna a meia-idade para a mulher algo muito pesado e muito negativo. Às vezes ela fica realmente em crise por causa dessa mudança física, ela não se acha mais bela, não se acha mais atraente. E isso chama a atenção para nós psicólogos. A gente tem que muitas vezes fazer algumas intervenções junto a essas mulheres em função dessa forma negativa com a qual ela olha o envelhecimento. E a primeira coisa que eu preciso dizer com relação a mulheres é que, primeiro, a menopausa, ou seja, o fim da menstruação, e também o fim da capacidade reprodutiva, o fim da ovulação, não é algo negativo para a sua saúde, não é. Durante muito tempo associou-se a menopausa com mudanças muito negativas no humor da mulher, como se ela fosse ficar mais irritada porque está na menopausa, ela fosse ficar depressiva, ou então ela fosse desenvolver vários problemas de saúde em função da menopausa. E por isso muita gente dizia, tem que fazer a reposição hormonal porque a menopausa
vai trazer um monte de problema de saúde. E hoje a gente sabe que não é bem assim. A menopausa, ela não é um processo negativo para a saúde da mulher. É uma mudança física, corporal, como muitas outras que acontecem ao longo de nossas vidas. E é preciso se adaptar a ela, é uma mudança. Vão ter sim consequências físicas, mas ela não é causadora, por exemplo, de depressão em mulheres. Isso não é verdade. O que pode causar essa depressão que às vezes acontece na meia-idade? É muitas vezes a forma como essa mulher encara a menopausa. Então, muitas vezes, para muitas mulheres, elas ficam tristes porque o fim marca um fim, né, da possibilidade de ter um filho. Ela percebe realmente que o corpo dela não tem mais aquela jovialidade de antes, o corpo dela talvez não seja mais tão sedutor como o corpo de uma jovem, mas a depressão às vezes vem em função disso, não é a menopausa em si que provoca essas depressões, essas crises. E embora a gente veja muitas vezes os homens na meia-idade como charmosos, como homens que estão no auge de suas vidas, existe também no homem uma diminuição gradual da testosterona, ok? Na mulher porque é um pouco mais repentino, né? Quer dizer, ela vai tendo umas menstruações um pouco mais espaçadas, e o homem ele vai ter meio que... E depois ela tem a menopausa, né? E no homem ele vai diminuindo a testosterona dele gradativamente, muitas vezes essa testosterona diminui ao ponto dele não conseguir ter muita dificuldade de ter uma ereção, por exemplo, de ter uma relação sexual. Ele sente uma certa limitação nessa parte, e tudo isso é normal, isso não marca o fim da sexualidade humana de forma alguma. Isso é simplesmente uma mudança, diante da qual as pessoas elas precisam se adaptar. E como eu falei, né? A atitude frente ao envelhecimento é que vai meio que fazer a diferença, certo? Então, algumas pessoas vão viver isso daqui, algumas mulheres vão ficar desesperadas, vão ficar muito tristes, vão sentir um grande luto por esse corpo que está mudando. Alguns homens também, diante de sentir que não tem mais aquele vigor da testosterona, né? Aquela energia. Mas é muito uma questão de atitude, tá? Em culturas, gente, que valorizam muito mais a questão da experiência, da maturidade, é visto que esse processo de menopausa, enfim, essas mudanças hormonais, elas são vistas de forma bem mais positiva. Muito em função do fato de perceber, poxa, eu não tenho mais o vigor e a energia de antes, mas eu tenho a experiência, eu tenho a maturidade, eu entendo melhor a vida, a minha palavra ela tem mais peso, pelo que eu vivi, pelas coisas que eu já sei, que eu aprendi. Então, a atitude da pessoa ela faz muita diferença. Vão haver, em função da menopausa, em função da diminuição da testosterona, muitas mudanças na sexualidade humana. Como eu falei, não significa o fim do sexo. Não significa de forma alguma. Muitas pessoas, elas continuam a ter relações sexuais, agora a relação sexual ela muda. Primeiro porque a pessoa ela tem, de certa forma, um pouco mais de dificuldade de ter aquela excitação sexual. Então, muitos experimentam um certo desinteresse pelo sexo mesmo. Porque não sentem mais tanta vontade, não sentem, enfim, aquele fogo, né, aquela energia de antes. Porém, muitos casais nessa fase descobrem algo muito diferente na sexualidade, que é justamente uma forma de viver o sexo sem necessariamente ter aquela pressa. É como se fosse uma relação sexual muito mais lenta. As mulheres muitas vezes apreciam o fato do homem não ter mais tanta testosterona, porque de certa forma demora mais, retarda mais a ejaculação, então ela fica naquele momento por mais tempo. Então realmente não é algo negativo necessariamente. Muitos casais vivem muito bem a sexualidade nessa fase. É muito uma questão de se adaptar, de talvez perceber que a relação sexual ela não vai ser mais tão rápida, e ela não vai mais ser tão frequente, mas ela pode sim ter muita qualidade e ser um momento muito positivo para o casal, certo? Vão ter mudanças na aparência, né? Como eu já falei. De certa forma, isso pesa um pouco mais para as mulheres. É muito comum a mulher ela querer fazer alguma intervenção estética nessa fase, para evitar cabelo branco, evitar tanta ruga, né? Então, basicamente, pintar o cabelo e usar botox está algo muito, muito comum. Não é algo que traz tantos problemas de saúde em si, né? Não é necessariamente algo negativo,
Mas o que pode ser negativo para a mulher vai ser justamente um pouco esse desespero, né? Essa coisa desenfreada de eu não posso aparentar essa idade que eu tenho, porque é velha, é feio. E isso mostra para nós que é necessário mudar um pouquinho essa cultura, né? Por que a mulher na meia-idade ela é feia? Será que não é possível a gente perceber uma beleza muito particular nessa fase da vida, que antes não aparecia, que é também a beleza da mulher madura, da mulher experiente, da mulher que já conquistou o seu lugar no mundo? Então, isso também pode ter uma beleza, né? Como eu falei, né? É uma fase que, apesar dessas limitaçõezinhas, né? Vocês devem ter percebido aqui que eu não falei de nenhum problema físico grave, porque realmente não é tão comum a gente ver problemas graves mesmo nessa fase. É uma fase que ainda assim é marcada por boa saúde, por boa capacidade física, porém alguns problemas vão começar a aparecer. Principalmente eu coloquei aqui diabetes, hipertensão e também problemas com colesterol. Então, provavelmente as pessoas que geneticamente vão ter esse tipo de problema aparece mais ou menos na meia-idade. Para muitos vai aparecer já na idade adulta. Mas a boa notícia é que mesmo que a pessoa descubra diabetes, hipertensão, colesterol alto, enfim, tudo isso pode ser perfeitamente controlado com medicação e dieta. Muitas pessoas, inclusive, sem medicação, só com dieta e exercício físico. Vai depender da pessoa. Mas para muitos vai ter que tomar uma medicação e vai ter que ter aquela adaptação na vida, né, gente? De entender que você vai tomar aquela medicação pro resto da vida. Quem tem problema de pressão alta sabe que vai ter que tomar pro resto da vida problema para pressão alta. E isso não tem problema nenhum. No Brasil, os remédios para pressão, hipertensão no caso, são distribuídos gratuitamente em farmácias populares. Então, financeiramente, o impacto é zero na sua vida. O que vai ter que ter é aquela adaptação, né? De comprar não, né? Mas de ir na farmácia pegar, de fazer exames de vez em quando, de não se esquecer de tomar todo dia, essas coisas. Mas isso daí não é o fim do mundo, né? É algo completamente manejável. E, além disso, a pessoa ela precisa se acostumar na meia-idade, ela entende que a saúde física dela, embora seja boa, não é mais a saúde física de um adolescente. Então, ela entende que ela tem que estar com os exames em dia. A mulher, ela entende que ela precisa fazer a prevenção, frequentar o ginecologista todo ano para fazer toda aquela bateria de exames, que às vezes ela acha um saco, mas que faz parte. Faz parte, né, do processo de adaptação, de aprender a se cuidar, de entender que é melhor fazer esses exames porque eu vou perceber antes, né? Se um problema estiver indo acontecer comigo, eu vou perceber com antecedência, vou poder fazer uma intervenção precoce e tudo isso. Nas mulheres, depois da menopausa, é comum aumentar o risco tanto de infarto como de osteoporose, certo? Essa questão do risco de infarto, gente, tem muito a ver também com estilo de vida, sedentarismo, ela fuma ou ela não fuma, ela tá acima do peso ou não tá. Então, normalmente, depois da menopausa, os médicos eles costumam ficar um pouco mais de olho nisso daqui, certo? Então, para manejar isso, basicamente, ela tem que cuidar da própria saúde. É interessante não fumar, é interessante ter uma alimentação equilibrada, é interessante fazer atividade física. Fazendo tudo isso, ela diminui bastante esse risco aqui. E osteoporose também é um problema bastante comum na meia-idade. Então, a mulher, às vezes, ela pode chegar até a ter uma fratura, alguma coisa, porque vai enfraquecendo mesmo a densidade dos ossos, mas perfeitamente controlável com suplementação. Ela, às vezes, toma comprimido com cálcio e aí dá conta disso daqui sem problema. Já os homens, eles vão ter diversos riscos para a saúde, aí realmente vai depender do médico de cada um. É importante que cada pessoa, nessa fase da vida, tenha um médico, um profissional que lhe acompanhe para saber os riscos de saúde que você tem. Então, os homens, eles de certa forma têm mais risco de saúde, de infarto do que as mulheres, tanto pelo fato de serem homens, isso já aumenta o risco, mas também porque geralmente os homens não cuidam tão bem da saúde quanto as mulheres. Então, eles costumam ser um pouco mais, assim, desleixados com relação a exame, com relação à dieta, com relação a algumas obrigações que a pessoa tem que fazer todo dia mesmo, para se cuidar. Então, também por causa disso, eles têm mais risco de terem doenças e tal.
Mas isso daqui se resolve com pessoas, enfim, que buscam médicos, que fazem um acompanhamento direitinho. Normalmente a gente resolve isso daqui. Para finalizar, a gente precisa falar de pobreza e de estresse, que talvez sejam os grandes fatores de risco dessa fase da vida. Como eu falei, né? É uma fase da vida que a pessoa vai ter que ter um cuidado maior com a saúde. Ela vai ter que fazer exames, ela vai ter que frequentar os médicos, talvez fazer algum procedimento, enfim. E uma pessoa que é muito pobre, ela talvez não consiga ter acesso a isso. Então, ela de certa forma vai ter mais problemas de saúde. Ela não vai ter mais, talvez ela não tenha dinheiro para comprar os remédios que ela precise. Enfim, para comprar uma alimentação mais saudável, mais adequada às necessidades dela. Então, a pobreza ela é um fator de risco para ter mais problemas de saúde, infelizmente, nessa fase. E também estresse, gente. Estresse sempre é fator de risco para problemas de saúde em qualquer fase da vida. E nessa fase não é diferente. A pessoa viver muito estressada, ela aumenta a concentração dela do hormônio cortisol, que ele baixa a imunidade, enfim, provoca várias inflamações no organismo. E como é um organismo que não está mais tão jovem, ele vai sentir mais o efeito do estresse. Então, muitas vezes, por exemplo, as pessoas nessa fase, se ficarem muito estressadas, elas notam que a pressão dela vai lá para cima. Então, ela realmente precisa tentar se acalmar, manejar melhor o estresse da vida dela para não ter esse tipo de problema. Ok? Então, gente, seria isso. Reforçando, né? Qualquer dúvida, coloquem no comentário. Ou dúvida, ou então algum comentário que vocês queiram fazer com relação à aula, ok? Que eu vou responder. Abraço a todos!